Boa noite. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o romance Memórias de um Sargento de Milícias, que foi escrito pelo Manuel Antônio de Almeida, do século XIX. Esse livro ele é considerado um romance de folhetim, e ser um romance de folhetim significa o quê? Que no século XIX, no período considerado romantismo, que a gente chama de romantismo no período literário, as pessoas, as camadas sociais começaram a ler mais. A leitura ela começou a chegar para a burguesia. E o que significava isso? Que as pessoas elas queriam se enxergar refletidas nos romances que elas liam. E as obras nesse período literário começaram a refletir, principalmente na prosa, né? Os tipos sociais, as pessoas queriam se identificar naquilo. E o romance de folhetim, que é considerado o Memória de um Sargento de Milícias, funcionava assim. Os jornais, né, eles eram publicados periodicamente, e em cada publicação jornalesca vinha um capítulo desse livro. Então, a história ela ia se conectando por meio de desfechos que deixavam um gostinho de quero mais, de querer se ligar ao outro o capítulo, e isso prendia a atenção dos leitores, assim como uma novela prende atualmente a atenção dos espectadores, porque ela deixa um gancho para o próximo. Então, o livro inteiro ele foi escrito dessa maneira, e depois, mais para frente, ele foi compactuado de uma maneira a ser realmente um livro, né? Por que esse livro ele ficou tão famoso? Porque ele traz questões sociais e históricas, né, do período que ele foi escrito. Só que pela primeira vez, em vez de a gente trazer uma mulher idealizada, aquele sentimento exagerado, típicos do romantismo, a gente traz, na verdade, um personagem anti-herói, um malandro, cujas principais características romancescas trazem do romantismo somente uma ironia. Então, na maneira como ele vai descrever os personagens, existe uma ironia, e nessa ironia ele traz as características do romantismo, do exagero sentimental. Esse anti-herói, ele é um malandro, então ele é um personagem que às vezes ele tem coisas boas e às vezes ele tem coisas ruins, assim como todos os personagens da obra. Então foi por isso que chamou muita atenção das pessoas, porque ele tem um caráter irônico, um caráter cômico. E até hoje é um livro que, se a gente lê sobre a história dele, se a gente lê a história do Leonardo, que é o personagem principal, a gente vai enxergar muito da nossa sociedade atual. Então por isso ele é muito cobrado nos vestibulares ainda. Então é isso, ele vendeu muito, as pessoas se interessavam muito em ler aquele folhetim, em prender a atenção e saber o que ia acontecer no próximo episódio. E por isso ele se tornou tão conhecido e é uma obra, com certeza, definitivamente importante para a literatura brasileira.